vou dar algumas dicas como você pode adiantar o tempo de contribuição. Quem realizou trabalhos em uma dessas atividades, por exemplo, vou citá-las abaixo, vejamos as possibilidades que você pode adiantar a sua aposentadoria. Quem realizou atividade rural, quem realizou atividade com exposição a agentes nocivos, quem realizou serviço militar, quem realizou serviço público, quem atuou como aluno aprendiz, tempo que não está registrado na carteira de trabalho, quem já estava filiado, ou seja, trabalhando e contribuindo, tem o direito adquirido e deve passar por regras de transição que estabelecem algumas vantagens quando for se aposentar. Existem algumas possibilidades para aumentar o tempo de contribuição e conseguir adiantar a sua aposentadoria. Isso traz algumas vantagens, entre elas aumentar o tempo de contribuição para fim de aposentadoria, se aposentar mais cedo e aumentar o fator previdenciário e assim o valor da sua aposentadoria. Atenção! Toda atividade aqui mencionada deve ter sido realizada até a entrada em vigor da reforma da Previdência, ou seja, até novembro de 2019. Poderá somar o tempo de contribuição e ajudá-lo a se aposentar antes do período necessário. O caso do reconhecimento de tempo prestado como aluno aprendiz. O trabalhador que estudou em escola técnica e prestou trabalho na qualidade de aluno aprendiz, com retribuição em dinheiro ou em auxílios materiais pagos pela escola, pode aumentar o seu tempo de contribuição por meio de apresentação da certidão que comprove a atividade junto ao INSS. O reconhecimento de tempo que exerceu atividade rural. Se você trabalhou na área rural como pequeno agricultor, ainda que menor de idade, até dia 1º de novembro de 1991, pode incluir o período de tempo de contribuição rural sem ter que pagar o INSS, para aumentar o seu tempo de contribuição. Com essa regra, você deve apresentar no INSS os documentos daquela época, por exemplo, a certidão do INCRA, notas fiscais, declaração do sindicato rural, comprovante de pagamento de ITR, além de testemunhas que comprovem o exercício da atividade rural. Esse tempo de trabalho pode ser computado como tempo de contribuição, mesmo que não tenha havido realmente o recolhimento. Mas essa possibilidade somente pode ser declarada sem recolhimento até o dia 31 de outubro de 1991. O período posterior a essa data deve vir acompanhado do recolhimento da contribuição para ser validada. Período em que o trabalhador ou segurado recebeu auxílio-doença. O afastamento do trabalho durante o período do recebimento do auxílio-doença também poderá ser contado como tempo de contribuição. Reconhecimento de tempo em que exerceu atividade com exposição de agentes nocivos. O segurado que trabalhou em condições insalubres, perigosas ou penosas pode postular o aumento do tempo de contribuição, porque a lei previdenciária garante a esses segurados o direito a se aposentar mais cedo, o que é chamado de aposentadoria especial. Isso porque, mesmo não tendo atingido o tempo necessário para se aposentar, ou seja, aposentadoria especial, é necessário 25 anos de contribuição, mais a idade. É possível requerer a conversão desse período em tempo comum da seguinte forma: tempo em que exerceu atividade especial é multiplicado por 1,4 para homens e para as mulheres 1,2. Esses fatores de multiplicação são os mais comuns, pois são aplicados nas hipóteses de agentes nocivos considerados leves, como ruídos biológicos, químicos ou em geral. Reconhecimento de tempo em que exerceu o serviço militar.
O trabalhador que serviu às Forças Armadas, mesmo que tenha sido pouco tempo, pode incluir esse período para aumentar o tempo de contribuição no INSS. Nesse caso, deverá apresentar ao INSS o certificado de reservista e uma certidão do serviço militar com o tempo de serviço prestado. Reconhecimento de vínculo de emprego decorrente de ação trabalhista. O trabalhador que teve reconhecido o vínculo de emprego por meio de uma ação judicial poderá procurar o INSS e requerer junto a inclusão desse período que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, comprovando o alegado por meio de cópias do processo judicial. Reconhecimento de tempo de trabalho em que exerceu serviço público. É o tempo de contribuição para servidores públicos da União, estadual ou municipal. O trabalhador que tenha também contribuído pelo regime próprio da Previdência Social, como é o caso de servidores públicos, e queira se aposentar pelo INSS, pode requerer a averbação do período em que exerceu o serviço público. Quem trabalhou no serviço público, mas não mudou para uma empresa privada, pode usar o período como servidor na aposentadoria do INSS. O que fazer? Será preciso pedir uma certidão de tempo de contribuição no órgão público que trabalhou e levar o documento ao INSS, que irá computar esse período. Agradecemos a atenção de todos e quem quiser mais informações poderá visualizar no nosso site ou no canal do YouTube.